série de mensagens sobre o poder transformador da fé. O poder transformador da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos movidos pela fé. Nós caminhamos pela fé. Amém? Talvez você nem saiba, mas, por exemplo, essa questão de eternidade, essa questão de existir um Deus, nós compreendemos isso pela fé. E a fé, o que é a fé? Todos nós, se perguntar, pedir para você levantar a sua mão e perguntar se você crê numa vida eterna, você vai dizer: eu creio numa vida eterna. Se eu perguntar se você crê em um Deus, você vai dizer: eu creio em um Deus. E a fé, como diz Hebreus 11, é a posse antecipada daquilo que nós não vemos ainda, daquilo que nós não enxergamos com os nossos olhos ainda. Na semana passada nós falamos sobre um homem que foi considerado e é considerado para nós hoje como o pai da fé. Quando se fala em fé no meio cristão, a primeira pessoa, a primeira figura que vem na nossa mente é a figura de Abraão, o pai da fé. E nós falamos na semana passada que existe dois tipos de fé. Existe aquela fé natural, aquela fé que diz assim: não, eu acredito que eu vou conseguir um emprego, eu acredito que a minha vida vai ser maravilhosa. Essa é uma fé natural, mas também existe uma fé espiritual, uma fé sobrenatural, uma fé que nós dependemos exclusivamente de Deus para que essa fé possa ser realizada na nossa vida. A fé natural é uma fé que nós dependemos exclusivamente de nós mesmos. Eu tenho fé que eu vou passar na faculdade, eu vou para a Unicamp, eu vou para a USP, e aí eu vou estudar, né, junto com a minha fé natural, e eu creio que eu vou passar. Mas existe algo, eu tenho fé que toda a minha família vai ser salva, eu tenho fé que eu vou ser curado, eu tenho fé que eu vou viver uma vida eterna junto com Deus. Isso é uma fé espiritual, é uma fé sobrenatural. E nessa manhã nós queremos falar sobre o poder transformador da fé, como superar dificuldades pela fé. Então nós queremos aprender nesta manhã sobre superar pelo poder da fé. E hoje nós vamos falar sobre a vida do filho de Abraão. Nós vamos falar de Isaac. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 21, e nós vamos ler 2 versículos. Livro de Gênesis, capítulo 21, e vamos ler 2 versículos. Versículo 5 e o versículo 6. Versículo 5 diz: tinha Abraão quantos anos? 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir juntamente comigo. Abraão tinha recebido uma promessa quando ele tinha cerca de 70 a 75 anos. Deus estava dizendo e disse para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho, e de ti serão nascido todas as nações da terra. Agora você pensa bem, na cabeça de Abraão, 70 a 75 anos, recebendo uma promessa dessa de Deus, dizendo que ele ia ter um filho, dizendo que a Sarai, a sua mulher, que já tinha nascido estéril e já estava com certa idade, ela ia gerar um filho. Tinha que ter fé para acreditar numa promessa dessa. Então fé muitas vezes ela é absurda para algumas pessoas, mas para a gente que recebe aquilo de Deus é uma convicção que mesmo que todas as circunstâncias da nossa vida, toda a circunstância ao nosso redor esteja dizendo que aquilo não vai acontecer, dentro de nós a nossa fé, ela se conecta com o coração de Deus e ela confirma em nós dizendo:
é impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. Talvez aquilo que você tanto busca seja impossível para você, mas não é impossível para Deus. Por acaso, como a Bíblia diz, existe alguma coisa impossível para Deus? A palavra Isaac quer dizer riso, sorriso. Deus recompensa os que buscam, que crê nele e que decide obedecê-lo, assim como Hebreus fala. E nós vamos falar agora sobre a vida de Isaac. O que é que a vida de Isaac ela vai nos ensinar a respeito de fé? Nós vamos ver que Isaac lutou contra forças contrárias que poderiam roubar a sua fé. Isaac lutou contra tempos difíceis. Tempo difícil forma homens e mulheres fortes. Amém? Quando as coisas é muito fácil, aprenda uma coisa, pai e mãe. Quando você facilita demais as coisas para o seu filho, você está criando uma pessoa fraca. Quando você fala sempre sim para o seu filho, você está criando uma pessoa fraca. Aprenda uma coisa, a vida não vai dizer sim para o seu filho sempre. Pelo contrário, a maioria das vezes a vida vai dizer não. E o seu filho precisa ser forte, a sua filha precisa ser forte, para que ela, quando receber um não da vida, ela possa tomar aquilo que ela quer à força. Porque a vida nunca vai entregar nada tão fácil do jeito que você facilita para o seu filho e para a sua filha. Amém? Tem coisas na nossa vida que a gente vai ter que tomar a força. Então o não, ele não nos enfraquece, ele nos fortalece. Ele enfraquece aquelas pessoas que foram criadas já fracas. E a fé é exatamente isso. É uma maneira de você se tornar forte. E como a fé de Isaac cresceu? Isaac, ele teve situações contrárias. A primeira situação que a Bíblia mostra que foi para Isaac difícil, ele enfrentou tempos difíceis. Olha o que diz o capítulo de número 26 e o verso de número 14. Capítulo 26 capítulo 26 e o verso de número 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Isaac não teve uma vida fácil. Você sabe o que significa ter fome naquela terra? Está dizendo, não chovia. E se não chovia, não podia plantar. E se não plantava, não comia. E se não chovia, não podia criar gado. E se não criasse gado, você empobrecia. Porque a força, a riqueza dos tempos antigos estava na troca. Naquilo que eu tinha para trocar, para oferecer. Então, se eu não tinha nada, se eu não tinha plantação, se eu não tinha recurso, se eu não tinha criação, eu não tinha nada. Então, Isaac foi criado em tempos difíceis. Segunda força contrária contra a vida de Isaac, ele teve oposições diversas. Olha o que diz o verso de número 14: possuía tanto rebanho e servo que os filisteus os invejavam. Este tamparam todos os poços que o seu servo Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo de terra. Isaac teve oposição. Isaac teve pessoas contrárias a ela. Ele não tinha a vida fácil, igual a gente pensa que a nossa vida é. Não, de vez em quando, irmão, a gente tem oposição. De vez em quando a gente tem pessoas que são contra a gente. Pastor, isso é o inimigo? Não, talvez seja uma situação permissiva de Deus, para que possa te fortalecer, para que possa te deixar forte. Isaac tinha oposições. O verso 20 vai dizer: mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Zeque, porque discutiram por causa dele. Existe dificuldade na nossa vida. Pastor, eu estou passando por, sabe, tem irmãos, tem pessoas
que eles não conseguem passar por nada sem reclamar, porque eles acham que só eles estão passando por aqueles momentos de dificuldade, de oposição. A oposição, ela nos vem para nos fortalecer, irmão, para nos deixar mais forte. Qual foi a outra adversidade que Isaac enfrentou para aumentar sua fé? Isaac tinha suas próprias fraquezas. Olha o que diz o verso número 7. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher, ele disse: esta é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Cuidado, não tente ser melhor do que seus pais por raiva ou orgulho, não funciona. Isaac repetiu o mesmo erro de Abraão, e aí abre-se um parênteses para cuidar. Os nossos filhos nos imitam, irmão. Quando a gente se senta em casa, ou se senta na mesa, e a gente começa, por exemplo, a falar de uma outra pessoa, os nossos filhos ficam observando, eles nos imitam. Isaac, ele tem a mesma fraqueza de Abraão. Abraão mentiu para assegurar sua vida, e Isaac faz a mesma coisa. Outra coisa que Isaac passou, ele passou por decepção. O verso 34 do capítulo 26 diz: tinha Isaac 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beari, o Etita, e também a Besemate, filha de Elon, o Etita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Isaac também passou por decepção. Então Isaac tinha fraqueza. Isaac passou por decepção na sua vida. Isaac tinha sua família dividida. Isaac tinha oposição diversa. Agora, o que nós aprendemos na vida de Isaac que pode abençoar a nossa vida hoje? Então marca aí, irmão, para superar os desafios da sua vida em fé. Primeiro, você precisa receber o presente da paternidade espiritual. Da paternidade espiritual. Gênesis 24, capítulo 24, verso 2 a 4 diz: disse-lhe ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo que ele tinha, quem disse a Abraão: ponha a mão embaixo da minha coxa, jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas do cananeu, no meio das quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para ser do meu filho Isaque. Isaac recebeu o que? Um presente, um presente de uma paternidade espiritual. O pai dele estava preocupado com a vida dele, o pai dele estava preocupado com o futuro dele. Então, para superar o desafio da nossa fé, nós precisamos estar preocupados. O que nós recebemos do nosso pai, o que nós estamos apresentando para os nossos filhos. Abraão foi alguém que se preocupou com os seus filhos. E entenda-se isso, irmão, pai e mãe que está aqui. Se preocupar com o filho não é você sempre falar sim para o seu filho. Tem muitos pais que estão estragando os seus filhos. Infelizmente, é isso. Estão estragando os seus filhos por quê? Porque se sentem acusados, se sentem cobrados toda vez que o filho pede algo. Ele, por ser um pai ausente, ele, por ser um pai que não tem um relacionamento com o filho, ele tenta suprir a sua ausência, dando tudo aquilo que o filho dele quer. E deixa eu te falar uma coisa: o teu filho não quer os teus presentes, o teu filho não quer aquilo que você tem para dar para ele. O teu filho quer você, quer a sua presença, quer o seu tempo. O teu filho não quer o teu celular para joguinho, ele quer o pai e a mãe junto dele, abençoando a vida dele, dando uma paternidade espirituais. Você
está entendendo isso, irmão? Então, Abraão era preocupado com Isaac. Isaac recebeu isso de Abraão. É por isso que ele venceu as decepções, é por isso que ele venceu os inimigos, é por isso que ele venceu as crises, é por isso que ele foi um homem preparado para as dificuldades que a vida oferecia para ele. O sim é para ser dito para o nosso filho, mas o não também. Sabe, às vezes você vai você já viu essa história, mas às vezes eu já vi muito no mercado, o filho fazendo birra, eu quero, e se solta no chão, eu falo assim, mas que vontade, o menino fica tão ali, que envergonha o pai de tal maneira que a vontade que eu tenho uma vontade tão grande, de pegar uma chinela havaiana, nova, pegar o pai e colocar aqui é o pai, não é o filho, porque a culpa é do pai, a culpa é do pai. Eu fui criado que quando a minha tia ou o mais velho olhava para mim com um olho só, ele já entendia tudo. Parece que ele lia minha alma, já ficava quietinho. As minhas filhas também me conhecem, eu olhei, já sabe, a batata esquentou. O negócio ficou feio. Por quê, irmão? É preocupação. Abraão tinha preocupação com Isaac. Então, para superar o desafio da nossa vida em fé, nós precisamos receber o presente da paternidade espiritual, saber que Deus, Ele tem nos abençoado, assim como Abraão abençoou a vida de Isaac e disse, eu quero o melhor para o meu filho, eu quero uma melhor esposa para Isaac. Aprenda uma coisa, meu irmão, Deus como pai seu, Ele está dizendo para você, olha, eu quero o melhor. O Eliezer, que é o servo que foi procurar a Rebeca para o Isaac, ele tipologicamente, ele representa o Espírito Santo, o cuidado do Espírito Santo buscar uma mulher para Isaac. Ele está dizendo, Deus tem um cuidado todo especial, através do Espírito Santo dele, abençoar a sua igreja, para a sua igreja não ser uma igreja órfã. Deus, Ele nos trata como pai. É por isso que a Bíblia diz que Ele nos corrige. Ele nos ama, mas Ele nos corrige. Se você não corrige teu filho, eu vou dizer você não ama seu filho. Porque Deus como pai, Ele nos corrige. Mas Ele também coloca o Espírito Santo de Deus para nos abençoar, para procurar o melhor para cada um de nós. Isaac poderia dizer não. Quando Eliezer trouxe a Rebeca, Isaac poderia dizer não, mas ele aceitou porque ele entendia que era uma bênção da paternidade do seu pai. Nós podemos dizer muito não para Deus, mas nós precisamos entender que aquilo que o Espírito Santo nos traz, que aquilo que o Espírito Santo nos dá é o quê? É um presente da paternidade de Deus. Deus dizendo, eu sou o teu pai e eu cuido de você em todas as áreas. Segundo, para superar o desafio da sua vida, você precisa seguir a voz de Deus diante de todas as circunstâncias. O verso de número 3 do capítulo 26 diz, permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você, e abençoarei você. Assim Isaac ficou em Gerar. No capítulo 1 desse texto, do capítulo 26, veio uma grande fome em Gerar. E aí Isaac falou, eu preciso sair daqui, eu preciso procurar um outro lugar, eu preciso arrumar minha vida. E aí ele coloca no seu coração de sair da onde Deus tinha colocado ele lá. Aí Deus se apresenta para ele à noite. E aí ele diz para Isaac, fica aonde você está, e eu te abençoarei. Sabe, irmão, eu aprendi uma coisa, aonde que é o lugar da bênção de Deus? Aonde é o lugar da bênção de Deus? O
lugar da bênção de Deus é aonde Deus está para nós. Não tem a ver com o lugar, tem a ver aonde Deus está para nós. Sabe, eu vejo muitas pessoas hoje dizendo, olha, o Brasil não está bom, eu vou morar nos Estados Unidos, eu vou morar na Europa, eu vou morar em Portugal. Cara, pode ser que dê certo. Quem disse que pode ser que não dê certo? Mas eu conheço um amigo meu, que ele foi morar na Europa, ficou 15 anos lá. No último ano, antes dele voltar, ele falou para mim, olha, sabe o que eu estou comendo hoje? Eu estou comendo, ele falou, cabeça de frango e pescoço de frango, na Europa. E eu fiquei assim, pensando assim, meu Deus. Portugal, ele estava lá, morou alguns países, depois estava em Portugal, comendo cabeça de frango. E aí, ele falou assim, acho que eu não devia ter saído, depois de 15 anos, não devia ter saído de onde eu saí. Ele voltou. No segundo mês que ele voltou, como ele era pessoal que trabalha com ferragem assim, faz solda, essas coisas, o que aconteceu? Ele conseguiu um emprego lá no aeroporto, ele abriu uma firma no aeroporto no segundo ano, ficou 15 anos comendo cabeça de frango, porque achava que a bênção de Deus estava em lugar. A bênção de Deus não está em lugar, a bênção de Deus está onde Ele está. Não importa aonde você esteja, se Deus estiver naquele lugar, aleluia, nós vamos celebrar. Olha o que Deus fala para Moisés falar para Faraó, vai lá e diz para Faraó, deixa o meu povo sair e ir para onde? O povo estava lá no Egito, o Egito tinha tudo, é tanto que quando eles saíram lá no meio do deserto, tinha algumas pessoas insatisfeitas, ai que vontade de comer cebola lá do Egito lá, mas Deus olha para Moisés e diz, vai lá e diz para Faraó, deixa o meu povo sair e ir para onde? Você leu esse texto? Para o deserto. Fazer o quê? Celebrar uma festa a mim. Ou seja, meu amado irmão, não é lugar, é onde Deus está, porque se for até no deserto, tem festa de Deus para a nossa vida, e nós vamos celebrar a Deus aonde Ele estiver, não importa se é na cidade, não importa se é no interior, não importa se é no deserto, se Deus estiver lá, é o lugar da prosperidade de Deus na nossa vida. Então siga, seja guiada pela voz de Deus diante das circunstâncias. Não saia da sua posição, irmão. Eu saí daqui, quando eu saí daqui de Campinas, tinha trabalho, tinha minha casa, tinha a minha vida estabilizada, tinha meus amigos, e aí saí daqui e fui para uma cidade de 39 mil habitantes, não conhecia nada. Quando eu saí para pastorear lá na cidade que eu estava lá em Vargem Grande do Sul, 39 mil habitantes, as pessoas chegaram para mim e falaram assim, eu era o quê? Eu era um membro da igreja, eu era um ministro local que estava com a minha licença vencida. E quando eu fui para lá, os meus amigos chegaram e falaram para mim, olha, você vai para lá, o superintendente não vai te conhecer, você vai para lá, você vai matar o seu ministério, você vai para lá, você não vai crescer ministerialmente, você não vai cumprir o seu chamado, você vai para lá e você vai ser esquecido por todo mundo. E eu disse assim, só não vou ser esquecido por Deus. Porque eu creio, assim como a palavra de Deus diz, que ele enxergou Davi lá no meio das ovelhas, rejeitou um monte de pessoas para poderem não serem rei de Israel, e foi ver alguém que não era visto por ninguém. Eu creio que se for de Deus, ele pode me ver nesse lugar. E foi o tempo que eu fui mais abençoado, foi o tempo onde ganhava tipo assim, sabe, muito pouco, consegui comprar a minha casa, consegui crescer ministerialmente. E hoje eu estou aqui, por quê? Porque não é o lugar, é aonde Deus te coloca, é aonde você está, é onde a presença de Deus está, irmão, não é lugar.
Eu não sinto a presença de Deus, eu vou saindo de um lado, vou saindo para o outro, eu busco aqui, busco ali, busco ali. Meu amado, você vai cansar de bater as pernas, porque não é o lugar que Deus, que você está procurando, é o lugar onde Deus está para você. Você está entendendo? Deus tem um lugar para você. Mas fulano de tal foi, não sei para onde foi abençoado. Então talvez se ele foi abençoado foi porque era o lugar que Deus tinha para ele. Mas é o lugar para você? Segundo a lei da física, irmão, isso não muda. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então tem um espaço que Deus criou para você, e não adianta você falar, não, mas o irmão está sendo abençoado aqui, eu quero aqui. Aqui não te cabe, irmão, aqui é o espaço dele. Deus te quer em outro lugar, então você precisa entender aonde é o seu espaço em Deus. Aí você vai ser abençoado. Aí você vai ser abençoado. Então não é o local. Quando Abraão chegou, e aí ele e o seu sobrinho Ló, e aí eles estavam crescendo muito. Aí Abraão falou assim, vamos fazer o seguinte, está tendo muita briga entre os nossos pastores, então vai lá, você escolhe um lugar, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para frente eu vou para trás. Aí Ló sobe lá e ele começa a olhar as campinas do Jordão, falou, esse negócio aqui vai ser bênção, né, porque ali o meu gado pode comer, as minhas ovelhas podem comer, e ele deixou o lugar deserto para Abraão. E aí ele foi para as campinas do Jordão, e aí o que aconteceu com a vida de Ló? Foi destruída. E o que aconteceu com a vida de Abraão? Abraão disse, olha, agora que Ló, apareceu Deus para Abraão, agora que Ló saiu, eu vou te abençoar mais ainda nesse deserto, porque eu torno a dizer, meu irmão, aprenda uma coisa, não é o lugar que você acha bonito, é o lugar que Deus escolheu para te abençoar. É simples assim. Deus olha para Isaac e diz, permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e eu o abençoarei. Coisa maravilhosa é quando a gente escuta a voz de Deus, quando a gente escuta Deus confirmando no nosso coração, não o nosso coração confirmando conosco mesmo. Lembra que eu falei semana passada? Que nós ouvimos várias vozes falando conosco, e aí se a gente não conhecer a voz de Deus, a gente confunde. A gente acha, muitas vezes a gente acha, nós falamos com nós mesmos e achamos que é Deus falando conosco. E nós precisamos aprender a reconhecer a voz de Deus. Amém? Então para nós termos uma fé, vivemos uma fé que Isaac viveu, nós precisamos ser desapegado e flexível para a mudança necessária. Verso 17 do capítulo 26. Por isso, Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Se desapegar e ser flexível às mudanças. Mas as mudanças elas só podem acontecer quando a gente entende que é de Deus. Quando a gente entende que é de Deus. Quando eu estava lá em Vargem lá, eu recebi convite para pastorear várias igrejas. E eu disse não para nenhuma, para todas. Para nenhuma, para todas. Teve um pastor que saiu daqui, e ele foi lá na igreja, ele foi lá em Vargem, ficou lá comigo o dia, tentando me convencer a voltar para Campinas. Falou, olha, se você for para lá, eu vou fazer isso por você, vai ser assim, 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 a gente vai ser meio que Batman e Robin. Eu falei, mas quem será? Não quero ser o Robin. Eu quero ser o Batman. Mas aí, resumindo, eu falei para ele, olha, eu agradeço pelo convite, agradeço por você ter falado, ter se lembrado de mim, mas eu vou permanecer aqui. Eu vou permanecer aqui. Eu lembro que a igreja, sabe, tinha poucas pessoas. E eu lembro que uma época, sabe, Deus quis me provar, porque começou a faltar, eu não ter condições de manter a minha família. E aí eu falei assim, não, eu vou trabalhar, eu trabalho e vou pastorear a igreja à noite. Aí eu falei com os irmãos conseguiram uma vaga para mim lá numa empresa lá, esqueci o nome da empresa, é uma das empresas maiores que tinha na cidade. E aí
quando eles conseguiram, falou: pastor, só precisa ir lá tal, falar com o gerente tal. E aí Deus à noite falou para mim: Sandro, se eu tivesse propósito com você, para você ir trabalhar em alguma empresa, eu teria te deixado onde você estava fazia 13 anos. Ou você confia em mim, ou não confia. E aí lá vai eu com a cara lisa, olhar para os irmãos, porque os irmãos podiam achar que se não gosta de trabalhar, porque as pessoas acham que o pastor não gosta de trabalhar. E eles acham que trabalhar é só pegar enxada, é só cavucar, sabe? Os trabalhos mais estressantes que existe, segundo a pesquisa, trabalho de pastor, ser pastor. É um trabalho estressante que tem levado. Teve há 2 anos atrás, era um índice enorme de pastores se suicidando, querendo tirar a vida. Você sabe por que isso, irmão? O trabalho psicológico é muito pior do que o trabalho tipo físico, do que o trabalho de construir a cantina. Porque você vai ali. O Altamir não gosta que eu falo. Ali é o espaço dos guardiões, irmão. Não é cantina onde o Altamir está construindo. Os meninos trabalham, mas eles chegam em casa, tomam um banho, deitam e está tudo tranquilo. E você que toma banho e a preocupação está ali na sua cabeça. Você vai dormir, a preocupação está na sua cabeça. Então o mais estressante ser pastor de tempo integral, policial e médico. Isso mexe muito com o psicológico deles. Então, meu irmão, pastor trabalha e trabalha muito. Entendeu? Trabalha muito. Aí eu cheguei pro pessoal e falei assim: ó, eu não quero, não tenho, Deus falou isso para mim, então eu vou confiar nele. A partir do momento que eu falei aquilo, Deus agiu assim de uma maneira poderosa e sobrenatural, trazendo pessoas, abençoando a igreja, sabe? E eu fui muito cuidado. Foi uma época que, sabe, que tipo assim, uma época poderosa na minha vida, que Deus cuidou de mim, sabe? Quando eu trabalhava secularmente, 13 anos, eu não tinha, às vezes eu pegava férias, às vezes tinha que vender férias para poder, eu não sei que se é assim com você, às vezes tem que vender férias, porque senão, se você voltar da férias, ou tem que ficar em casa ali, comendo pouco ali, porque se você gastar o dinheiro das férias, quando você voltar, você vai ficar 30 dias sem receber nada. Mas naquela época, foi uma época que Deus me cuidou de mim, que foi da época que Deus me abençoou. Eu comecei, sabe, a tirar férias de 10 dias com a minha família, que eu nunca tinha tirado, 13 anos nunca tinha tirado, e Deus olhava para mim e dizia assim: olha, isso é para dizer, para mostrar para você que eu sou Deus e eu cuido daquelas pessoas que eu chamo, se elas confiarem em mim. Se você foi chamado e você confia no homem, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você se lascou. Você tem que confiar em Deus. Pastor, mas eu trabalhei muito para a igreja. Você já viu alguém falando isso aqui? Eu trabalhei muito para a igreja, eu fiz muito para a igreja, e os irmãos não estão nem aí, o pastor não está nem aí. Você lascou, irmão. Você trabalhou para a igreja. Trabalha para Jesus, para você ver como Ele vai te recompensar. Trabalha para Deus, para ver como Ele vai te abençoar. Aleluia. Faz as coisas para o Espírito Santo, para você ver como Deus vai te abençoar. Eu não trabalhei para o pastor Fernando, eu não trabalhei para o pastor que me mandou, eu trabalhei por uma convicção, um chamado que Deus me chamou. E Deus nunca me abandonou. E eu vou falar aqui, o pessoal da junta da igreja, amo vocês, adoro vocês, amo a igreja, mas eu queria dizer uma coisa bem clara: o meu patrão é Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Ele que sempre me escolheu, é Ele que cuida de mim e é Ele que me abençoa. Entenda isso, irmão. Quarto, nós temos que aprender a lutar pelas oportunidades que Deus já te deu. Verso de número 28 do capítulo 26. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. Deu-lhes o mesmo nome que seu pai lhe havia dito. No livro de Samuel Santos tem uma frase que ele diz: se a oportunidade não bater na sua porta,
vá bater na porta dela. Não fique esperando ela vir para depois reclamar que ela não veio. Descruza o braço, vai fazendo, vai criando uma oportunidade, vai gerando uma oportunidade. Uma hora vai dar certo, irmão. Não espere a oportunidade bater na tua porta. Crie esta oportunidade e, acima de tudo, esteja preparado para essa oportunidade. Porque às vezes a oportunidade aparece e as pessoas, elas não estão preparadas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que falta no mundo e no Brasil não é emprego. Você sabia disso? Falta pessoas qualificadas. Tem vagas. Quantas vezes eu vejo aqui os irmãos falando assim: pastor, eu estou precisando, né? O empresário falando: estou precisando de uma pessoa que saiba fazer isso, isso e isso. O senhor tem? Falei: cara, não tem. Não tem. Porque as pessoas, eles querem, mas eles não se qualificam. Eles não se preparam. Eles não estão ali preparados para a oportunidade. Uma das coisas que eu descobri, quando eu me converti com o tempo, eu falei assim: eu quero ser pastor. E o que eu fiz? Fui para o seminário, fui estudar. E quando eu trabalhava no domingo, tinha poucas pessoas ali no domingo. Eu começava a estudar, começava a me preparar. Quando apareceu a oportunidade, eu estava o quê? Preparado. Eu estava preparado para fazer aquilo. Então assim, às vezes você quer uma oportunidade lá no seu trabalho, mas você está preparado para essa oportunidade? Certa vez uma pessoa veio reclamar, muito tempo atrás, estava reclamando assim: como é que pode? Eu estou ganhando, sei lá, um salário mínimo para lavar pé de alface, ele é ajudante de cozinha, para lavar pé de alface. Perguntei para ele assim: você sabe fazer outra coisa? Aí ele falou: não, eu não. Você tem alguma qualificação? Não. Eu falei: meu irmão, então levanta a mão para Deus, dá glória a Deus por ainda ter pé de alface para você lavar, porque com a qualificação que você tem, nem pé de alface teria para você lavar. Então a gente precisa estar o quê? Preparado para as oportunidades. E se a oportunidade não vir, eu vou criar a oportunidade. Amém? Isso é do povo de Deus. O povo de Deus não é aquele que fica parado. O povo de Deus não é aquele que fica estacionado. É aqueles que estão sempre preparados para as oportunidades de Deus. Porque Deus vai soprar o vento da bonança na tua vida. Mas a questão é: você tem vasilha para colher o azeite que Deus tem para a tua vida? Deixa eu falar uma coisa. A questão lá do maná. A Bíblia diz que o maná, aí eu preciso estudar, porque esses dias, até tempo atrás, eu acreditava que o pessoal falava assim, que o maná, ele caía do céu, né? E aí esses dias aí uma professora de hebraico está dizendo: o pessoal tem entendimento errado, porque ele acordava e estava de manhã, mas eu ainda acredito que estava no céu. Mas lá do céu ou da terra, a questão é assim, que os preguiçosos, aqueles que dormiam até mais tarde, quando eles acordavam, não tinha mais maná para ser colhido. Eles não poderiam colher. Por quê? Porque eles esperavam demais, eles dormiam demais. Nós precisamos, amado, sabe, nos qualificar. Nós precisamos aproveitar as oportunidades. Sabe, muitas vezes as oportunidades estão aí. Deixa eu falar e presta atenção, e eu encerro com isso. Tem lugar que era para ser seu, mas está sendo ocupado por outra pessoa, porque você não se disponibilizou a se preparar e avançar e conquistar e possuir, criar a oportunidade para você tomar aquele lugar. Como assim, pastor? Você lembra quando Deus prometeu ao povo de Israel: eu vou dar para vocês Canaã? Você lembra disso? Só que assim, Deus disse, mas Ele disse para Josué: seja forte e corajoso. Quando Josué chegou lá, estava ocupado. Tinha gente que estava ocupando, estava usufruindo das bênçãos de Deus, que não era para eles. E Deus disse: olha, você precisa tirar esse pessoal, sabe, dali, porque essa bênção é para você, essa terra é para você. Então aprenda uma coisa: tem pessoas que estão sentadas em lugar que era seu, porque você não se levanta, porque você não se prepara, porque você não avança, porque você não dá um passo. Deus quer colocar
você em lugares maiores, e já preparou para você. Mas enquanto você não tomar uma atitude diante de Deus, esses lugares vão ser ocupados por outras pessoas. Vão ser ocupados pelos moabitas, cananitas, hetitas e os itas da vida. Mas aquele lugar é o que? Era a promessa de Deus para a descendência de Abraão. E nós, pela fé, nós somos descendentes de Abraão. E tem lugares de Deus que Deus colocou para a minha vida e para a sua vida, que tem pessoas reinando no lugar seu. Tem pessoas liderando num lugar que era para ser seu. Tem pessoas que estão sentando em cadeiras que era para ser sua. Por quê? Porque nós não tomamos decisões. Porque nós nos conformamos com a vida que nós estamos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele tem o melhor para mim e para a sua vida. Entre em águas mais profundas. Amém? Então que nós possamos crescer em Deus através da experiência que Isaac teve e que você vai ter em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a mesma fé que Isaac, teu servo, teve, Pai, a mesma perseverança para vencer, ó Deus, dificuldade, para vencer inimigos, para vencer as suas próprias falhas, que o Senhor possa abençoar a tua igreja, Pai. Eu sei, ó Deus, que tem muitos lugares que o Senhor já preparou, mas precisamos tomar posse, Pai. Precisamos dar um passo que a tua palavra diz. Ser forte e ser corajoso. Como a tua palavra diz, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor tem nos dado. Então, em nome de Jesus, eu te peço nessa manhã, Pai, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, que nós possamos crescer em fé, que nós possamos crescer em graça, que nós possamos, mesmo no deserto, celebrar, Senhor, porque sabemos que o Senhor está no controle, e que o Senhor é capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, que possamos ter uma semana abençoada, que possamos ter uma semana de vitória, que possamos ter uma semana de conquista, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nosso coração. Se você crê, diga amém e amém. Boa semana, semana de vitória para você e a sua família, em nome de Jesus. Vai na paz.